pessoas que são aí consideradas as mestres da sua mente, os condutores da sua vida. E essas pessoas são praticamente o contrário do que você viu até agora naquela lista que eu passei no vídeo anterior. Elas são pessoas corajosas, altruístas e abertas. Por isso elas são isentas de medo. Elas têm medo, mas elas não se preocupam muito com perigos, com ameaças, porque elas são seguras em si mesmas. Elas possuem autoconfiança e elas não são tão apegadas às coisas físicas e materiais. E por que isso? Elas reconhecem que as coisas não são permanentes. Elas não são permanentes e elas conseguem aí lidar bem. Elas conseguem lidar melhor com essa impermanência. Elas focam mais nas suas experiências diretas do que sobre crenças. E isso faz com que elas sejam libertadas aí de convicções exageradas. Por isso, elas são mais comprometidas com a verdade. Elas valorizam a aprendizagem, o conhecimento, muito mais do que as experiências ou os eventos que elas estejam passando. Quando elas começam aí a dar os primeiros passos, elas começam a compreender que o problema delas realmente tem solução. E era só falta de uma boa informação e estratégia para estar resolvendo esses problemas. É o que não acontece com as pessoas que têm baixa consciência. Então, ao invés de serem pessoas mecânicas robotizadas, elas têm uma intuição mais inteligente. Então, nós podemos aí considerar que são máquinas mais inteligentes. Nós podemos considerar que somos sim uma máquina com uma engrenagem aí funcionante, que fica funcionando no automático durante muito tempo, até que nós despertamos, né? Isso é chamado despertar. Até você não despertar, você tá aqui nesse corpo, forma física, mas você sabe que você é um espírito, né? Que possui uma alma, dirigindo esse carro. O seu corpo é o veículo e você é uma máquina. Quando você desperta a sua consciência dentro dessa máquina, você começa a observar que as coisas realmente têm como resolver. Às vezes, não vai ser a solução, a maioria das vezes a solução da maneira que você gostaria que fosse, mas que ela existe. Então, você usa mais a sua criatividade e você não fica utilizando tantos procedimentos repetitivos, automáticos, que a pessoa com baixa consciência tem. Ela consegue criar novas soluções nesse processo que ela tem de crescimento. Ao invés aí de seguir sempre as mesmas repetições, os mesmos processos repetitivos, que chamamos de processos mecânicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você apertar aqui, a reação será imprevisível, não será a mesma de sempre. Por quê? Porque essas pessoas buscam novas alternativas e estão em constante aprendizado. E elas são pessoas espontâneas, elas são pessoas orgânicas e elas não pré-determinam todas as suas atitudes, as suas ações, e isso faz delas aí pessoas criativas, flexíveis e inovadoras, suficiente para encontrar soluções ao longo desse processo. Pensa aí, algumas pessoas que você conhece, pessoas que estão em sua volta, você vai ver que essas pessoas possuem a habilidade de fazer isso. Elas são altamente criativas e flexíveis em inúmeras situações. Essas pessoas, elas são conscientes das ações que elas fazem. Agora, outras pessoas, ao contrário, quando surge algum imprevisto, elas são muito rígidas, elas não têm a capacidade de lidar com situações novas e desafiadoras. Por isso, elas são prensadas e elas entram ali no modo reptiliano, que a gente fala, que é no mecanismo automático, onde elas paralisam diante de uma ação, muitas vezes elas procrastinam, ou elas avançam, elas ficam agressivas, compulsivas, diante de alguma situação, de um problema que ela não sabe resolver, então ela desconta isso na compulsividade por comida, por coisas materiais, por vícios, ou então ela fica com medo. E esse medo impede de que ela faça muitas coisas. Talvez você tenha se visto em algum desses estágios que eu estou falando. Por isso, é importante você acompanhar o conteúdo daqui, compreender o conteúdo daqui e colocar em prática o que eu estou falando para você. Mas estamos começando ampliando o seu nível de consciência. Por isso, elas acabam sendo prensadas, acabam sendo sufocadas por essas situações.
elas acabam se indignando diante dessa situação. E aí elas falam assim, nossa, mas depois de tudo que eu fiz, como que isso pode acontecer comigo? Elas se revoltam. Mas uma pessoa, quando tem um nível de consciência elevado, dirige a sua vida, ela assume 100% das responsabilidades sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos, sobre as suas escolhas, assim como os resultados e os sentimentos que surgem a partir das suas escolhas. Pessoas com baixo nível de consciência, elas sempre vão culpar outras pessoas pelas emoções negativas que ela cria em si mesma. Enquanto que as pessoas que dirigem a sua vida, pessoas com nível mais elevado de consciência, sempre vão reconhecer que as emoções negativas são criadas por ela e são limitações da própria consciência. Então ela entende isso e ela sabe que se ela quiser corrigir essas limitações, ela precisa elevar o nível da sua consciência. E uma pessoa com nível alto de consciência, ela reconhece aí que ela não é a consciência mais elevada do universo. Ela sabe e que existe muito espaço em todos os ambientes para que ela cresça ainda mais. E nesse sentido, ela é humilde ao invés de arrogante. E ela não diz assim, eu sou uma pessoa com elevado nível de consciência, eu sou a melhor que há e não tem mais para onde eu vou. Não, ela diz algo como, eu ainda tenho muito a aprender e a crescer. Então, ter um nível alto de consciência é justamente isso, é compreender o todo de um modo holístico. Quando você tem uma compreensão do todo, ao invés de uma compreensão limitada, você passa aí a pensar em recompensas ao longo prazo, ao invés da gratificação imediata. Elas se tornam aí conscientes aí de que elas mesmas podem tornar o seu pior inimigo. E eu sempre falo isso. E que toda ação, se equivocada, pode ser maléfica para ela. O que isso tem a ver com o tratamento terapêutico para ansiedade, fobia, depressão? Qual é a ligação que existe? Existe a ligação de que quando uma pessoa chega para fazer terapia, primeiro, ela precisa entender que existe um processo. Muitas pessoas perguntam, Sil, mas como que eu faço? Na primeira sessão, eu já vou ficar livre da despersonalização? Primeiro, que despersonalização é um sintoma do transtorno de ansiedade. Então, a pessoa começou com uma ansiedade, onde ela foi ficando exacerbada, ela começou a ter várias crises, e aí ela adquiriu, né, o transtorno. A despersonalização é um sintoma desse transtorno. Já que ela tá com esse sintoma, ela precisa ter consciência de que ela vai ter que fazer os exercícios colocados, a terapia, para que ela desenvolva o cérebro dela. O cérebro dela está agindo no automático. E você vê tanta gente precisando de ajuda. Por que essas pessoas estão precisando de ajuda? Porque muita gente, em muitos grupos, elas estão só falando da dor, da causa. Ah, é porque você sente isso, você sente aquilo lá? Tá, elas falam do que elas estão sentindo. Não é que é errado você falar do que você está sentindo. Tudo bem você falar do que você está sentindo, mas o seu foco é, já que eu observei que estou sentindo isso, como eu posso fazer para eliminar isso que eu estou sentindo? Então, o foco nos grupos tem que ser direcionado àquilo que você quer melhorar. Mas quantas pessoas estão no ritmo hipnótico, elas só falam da dor. Aí elas falam que ela tomou esse remédio, que teve esse efeito, que ela tentou esse, que ela foi para esse, que ela fez isso e não deu certo. Você não vê pessoas falando que fez terapia, que fez o exercício, que realizou as atividades propostas pelo seu terapeuta e não teve resultado. A maioria teve resultado. Pode ser que aconteça de não ter resultado? Pode. Às vezes você não uma ligação com o seu terapeuta, a técnica que ele colocou, você já colocou na sua cabeça que não iria funcionar. Então, se você que é o dono do seu carro, se você que é o motorista do seu veículo, já colocou na sua mente que não vai funcionar, que não vai dar certo, que não tem jeito para você, quem vai ter o poder de agir sobre você? Nem o Deus Todo-Poderoso, nem o dono do universo. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Ele deixou o livre-arbítrio para todos. E você, no processo terapêutico, já colocou na sua mente que você não vai ter resultado, que você não vai conseguir, que é papo furado, que nada resolve essa situação, não há quem vá resolver essa situação. Você mesmo já criou um bloqueio no bloqueio, uma resistência na resistência. Essa pessoa que está com baixo nível de consciência dificilmente
vai conseguir um resultado no tratamento. E seja ele qualquer que seja o tratamento. Porque a partir do momento que você compreende o quão a sua mente é poderosa, você já não faz mais brincadeiras com ela. Você já não brinca com as coisas que você diz. Porque uma vez que perfurou o seu inconsciente, já estará instalado aquilo na sua vida. Eu espero que esteja ficando claro para vocês. Eu espero que esteja ficando claro para vocês. Não esquece de deixar aqui embaixo o feedback. Se vocês estão conseguindo ter uma boa compreensão do que eu estou trazendo. Então, essas pessoas estão sempre atentas, estão sempre alertas, estão sempre em posição de ataque, de defesa, ou elas estão xingando, brigando, amaldiçoando outras pessoas, ou elas estão sempre com medo, se escondendo, se esquivando das situações, ou elas estão paralisadas, procrastinando diante de algo que elas precisam resolver. E isso é um tiro no próprio pé. E o que acontece? Elas acabam se perguntando aí algumas coisas. E eu vou trazer uns exemplos para vocês do que essas pessoas elas mais perguntam. Elas se perguntam algo assim: como que eu posso prever isso no futuro? Para que minhas atitudes não se voltem contra mim. Como que é aí uma característica da pessoa que toma a rédea da sua vida? A pessoa que realmente quer resolver os seus problemas. Uma das características dessa pessoa é que ela se pergunta: como eu posso prevenir para que isso não aconteça novamente comigo? Uma pessoa com nível alto de consciência é o amor incondicional. E o que é isso? Não é um amor local, restrito e direcionado para algo. É um amor indiscriminatório e incondicional. Ele é indiferente. Ou seja, não quer dizer se é um membro da sua família, uma religião ou uma raça. Elas sabem que o amor e a alegria não são emoções dominantes, mas elas também sabem que isso não é um bom sinal. Elas entendem que os nossos sentimentos e as nossas motivações sempre vão refletir o nosso eu interior, com uma perfeita ligação. E quando a gente sente raiva, negatividade, sentimentos como ansiedade, desequilíbrio, tristeza, isso é um reflexo de como estamos por dentro e não do que as outras pessoas nos fazem sentir. E eu fiz questão de trazer isso para vocês porque eu acredito que dá para você aí ter uma visão do que é uma pessoa que tem um baixo nível de consciência, que é uma pessoa que não está no controle da sua vida, do que uma pessoa que está no controle aí da sua vida. Qual é a importância real do conceito, o conceito dos dois? Nesse conteúdo que eu trouxe, vai dar para você aí uma visão geral do que é um baixo nível de consciência, uma pessoa que está com baixo nível de consciência, está em um degrau onde ela vê problema, mas ela não sabe como resolver e ela também muitas vezes não consegue buscar ajuda, buscar apoio. E uma pessoa que já está dirigindo o seu carro, já está tomando aí a rédea da sua vida. E falando no começo sobre, eu falei sobre o escravo da mente e agora eu quero falar sobre o condutor da mente, a pessoa que pega as rédeas da vida, uma pessoa que tem atitude, como eu costumo chamar no grupo, mulheres de atitude, mulheres que tomam a rédea aí da sua própria vida. A pessoa que ela é o condicionador da sua vida, a mulher de atitude, que toma as rédeas da sua vida, ela tem o quê? Ela tem altruísmo e ela tem abertura para as coisas. Ela recebe o novo de uma forma incondicional. Então ela fala: não, isso aqui é novo, eu quero ouvir isso, eu quero saber mais sobre isso, eu vou tirar um tempinho para me aprofundar nisso. Essas pessoas, elas têm o quê? É autoconfiança, elas têm compromisso com a verdade, elas têm um organismo inteligente, elas são criativas, são flexíveis, são 100% responsáveis pelas suas ações e pelas consequências das suas ações. Elas têm humildade, elas veem o todo e não só as partes, coisas, elas veem de uma maneira holística e elas têm um amor incondicional. Por aí você já tem uma visão, do que é uma pessoa que tem um baixo nível de consciência, que é uma pessoa escrava da mente, e uma pessoa que tem um alto nível de consciência, que é aí, o condutor da sua mente. E qual é a importância real desses dois conceitos nesse conteúdo que eu estou trazendo para você? Porque a minha missão agora é fazer que você mova em todos esses pontos para o lado da pessoa que conduz a sua vida, que toma as rédeas da sua vida. E uma vez que você desenvolva essas características, você vai alcançar aquilo que nós tanto falamos, que é a liberdade mental.
E é extremamente importante você ver os vídeos, fazer os exercícios. Eu sei que isso é muito filosófico, mas é importante você ter ao longo de toda a sua vida essa distinção que é o nível de consciência baixo, o nível de consciência alto e o que é a consciência. A consciência que é a leitura da realidade de tudo que você vê em sua volta. E quanto mais apurada for essa leitura, maior será o seu nível de sucesso. Porque se você fizer uma leitura, uma interpretação, uma consciência equivocada de quem você vai viver perdida. Você vai viver perdida durante a vida inteira, perdido. E esse deslocamento é a maior causa do medo, do vazio interior, da insegurança, da frustração. Então, o meu objetivo é justamente fazer que você tenha uma leitura mais apurada, uma leitura mais exata da realidade que você vive. E o modo de fazer isso é levar você para o lado das pessoas com atitude, que tomam a rédea da sua vida. E eu quero que você faça uma